Bom, estamos dando sequência à nossa série de estudos com o título Por que somos batistas? Na primeira semana, estudamos sobre a suficiência das Escrituras. Depois, semana passada, estudamos esses dois que estão sublinhados, né? A liberdade de opinião, que chamamos de a liberdade total de consciência do indivíduo, e também o sacerdócio universal de todos os salvos. Vimos que eles têm uma relação bem próxima. Hoje, nós vamos seguir estudando e vamos olhar para esse princípio. Na verdade, ali seguindo uma ordem, né, começando dos primeiros, eu estou pulando o terceiro, porque depois vai entrar para um contexto mais da coletividade da igreja. Então, eu optei por trabalhar esse primeiro, que nessa lista, que como eu já falei para os irmãos nas semanas anteriores, eu estou seguindo uma lista de um artigo do pastor Exaltino. Né, as listas aí dos princípios batistas variam de acordo com o material que a gente tem em mãos, mas ele chama então de a segurança eterna dos salvos. Este é um princípio que não aparece naquela nossa declaração doutrinária no momento onde estão listados os princípios, porque, como eu comentei já nas outras semanas, como esse é um assunto já mais relacionado à doutrina, então isso vai ficar explicado nas doutrinas sobre salvação, sobre a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra. Então ele não entra ali na parte inicial, mas eu creio que é importante, porque essa é com certeza também uma marca muito forte, muito importante dos batistas, né? Nós defendemos isso e cremos nisso como batistas, mesmo com as variadas linhas teológicas que existem dentro dos batistas, né? Como já comentamos aqui, nós batistas não somos fechados em todas as doutrinas, em todos os assuntos da teologia. Existe uma liberdade, né? Por exemplo, na questão da salvação, sobre a questão aí da predestinação, né? O tal do calvinismo e arminianismo, nós temos pastores, irmãos, igrejas que têm visões diferentes em relação a isso, mas mesmo aqueles que, por exemplo, se enquadram ou concordam, estão mais próximos do que conhecemos como arminianismo, ainda assim, sendo batistas, eles deveriam e devem prezar por esse princípio, né? Que não é tão que não se encaixa exatamente muito dentro do arminianismo. Porque isso foi algo, então, ao longo dos séculos, também desde o início, defendido pelos batistas, que é a segurança eterna dos salvos. Outros lugares a gente pode encontrar como a segurança da salvação, ou a certeza da salvação. Esse princípio não é exclusivo também dos batistas, a gente tem falado isso. Muitos dos princípios são compartilhados com outras denominações, mas isso sempre foi muito vinculado, né, muito relacionado à nossa igreja, à nossa denominação. Aquela frase, né, uma vez salvo, salvo para sempre. Né, isso é algo muito conhecido, muito comum dentro da nossa denominação. E é um assunto de fundamental importância da nossa fé. Na verdade, esse é um dos grandes presentes de Deus para nós. É uma bênção, assim, maravilhosa. E as pessoas que têm dificuldade de entender isso é porque talvez não compreenderam. Por isso que é importante a gente estudar sobre isso, né? É importante isso ficar muito claro para nós. Por isso que hoje, inclusive, na verdade, nós vamos ler aqui vários textos bíblicos. A nossa reflexão não vai se basear em um trecho, um texto. Nós vamos passar por muitos versículos. Eu não contei aqui, mas os irmãos vão ver que aí na nossa caminhada nós vamos citar muitos textos que nos dão base para isso, para deixar realmente bem claro essa questão. E eu quero começar esse estudo só comentando nessa imagem que eu escolhi aqui. Isso aqui vai ter a ver com um dos pontos que nós vamos tratar mais à frente, e que também traz essa segurança para todos nós. Para quem talvez não entendeu o que é esse objeto, não é algo tão comum para nós, mas nós temos como se fosse uma carta, e ela está então selada, né, com esse... Como é que chama isso aí? Não sei nem o nome. Mas esse aparelho, não sei, né, como exatamente chama, mas nós temos ali um tipo de uma cera, né, que era utilizado, até em alguns lugares hoje talvez ainda seja, utilizado normalmente em relação a governos, reinos, né, para demonstrar que um documento era oficial e que aquilo tinha então um valor, né, muito importante, que ninguém poderia questionar aquilo. Nós vamos entender mais para frente por que exatamente dessa imagem. Mas eu quero começar essa nossa reflexão com uma fala, uma citação do pastor Russell Shedd. O pastor Russell Shedd é um pastor batista, já comentei muitas vezes aqui com os irmãos, faleceu aí recentemente, né, há poucos anos, um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Tive o privilégio de ouvi-lo algumas vezes e tenho, né, alguns dos seus livros, e realmente é alguém que
Deus, que permitiu, né, se permitiu usar poderosamente por Deus. E certa vez perguntaram para ele sobre isso, sobre essa questão, se a gente perde ou não perde a salvação, né, se é possível ou não perder a salvação. E a resposta dele para mim é sensacional, né? Olha o que ele diz. É possível perder a salvação? Bom, isso depende. Depende de quem te salvou. Se foi Cristo quem te salvou, então é impossível. Agora, se foi outro quem te salvou, então sim, é possível perder a salvação. Interessante, né? Se foi Cristo que te salvou, então é impossível. Nós vamos ver a verdade hoje, e eu começo desse ponto, depois vamos desdobrar isso um pouco, mas eu já quero começar então, também citando alguns textos, alguns versículos, que apresentam, né, em que a Bíblia apresenta a salvação como sendo certa, como sendo garantida, como já sendo uma realidade para nós cristãos, para nós que fomos salvos por Jesus. Né, nós usamos essa expressão, que nós fomos salvos por Jesus. Em outro momento a gente pode estudar mais aprofundadamente os tempos da salvação, né, porque nós cremos que também a salvação, ela, ao mesmo tempo que ela foi um ato, ela é um processo também, e ela se concretizará no dia que Jesus voltar e nós seremos glorificados. Mas a Bíblia muitas vezes, né, vai usar os verbos sobre a salvação já no presente ou até no passado, como sendo realidades, como sendo algo certo, garantido, não é algo que está em aberto. E o primeiro texto que eu cito, vamos começar do mais simples, né, do mais conhecido, João 3,16. Essa promessa que nós encontramos e que todos conhecemos esse texto. Vamos falar juntos esse versículo? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é uma promessa de Deus de que se nós crermos no Filho dele, em Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio e morreu em nosso lugar, se nós depositarmos a nossa fé, se nós confiarmos a nossa vida, colocarmos em Jesus, nós recebemos a vida eterna. E aí um pouquinho mais para frente, no capítulo 5, do próprio Evangelho de João, olha a outra afirmação. Lembrando que isso são palavras de Jesus, né? Jesus que disse isso, tanto em João 3 como agora em João 5, 24. João é aquele que registrou apenas. Mas olha o que Jesus diz. Vamos ler juntos também? Hoje a gente vai exercitar bastante a leitura, todo mundo junto. Vamos lá? Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Olha que coisa preciosa. Nós não estamos aguardando para saber um dia o que vai acontecer. Esse versículo, em várias ocasiões que eu já tive a oportunidade de participar de atividades de evangelismo, né, em que a gente vai conversar com as pessoas, abordar, eu gosto muito de usar esse texto. Eu gosto de perguntar para a pessoa, né, sobre essa questão, sobre se ela sabe para onde ela vai depois de morrer. E a maioria das pessoas responde assim, que não tem muito como saber, né? Alguns até falam, eu acho que eu vou para o céu porque eu fiz mais coisas boas do que más, né? O pessoal dá respostas variadas. Tem uns que são mais humildes, né, e mais honestos, talvez, e falam assim, eu acho que eu vou para o inferno mesmo, porque eu, né, faço um monte de coisa que não presta. E aí eu normalmente pergunto assim, né, já tive essa oportunidade de fazer isso. Você sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Você sabia que nós podemos justamente ter certeza, ter uma segurança para onde nós vamos? E aí esse é um texto chave para isso. Olha o que Jesus está dizendo. Se nós crermos naquele que enviou, se nós ouvirmos a palavra de Jesus e crermos e recebermos isso para a nossa vida, nós já temos a vida eterna. E nós já sabemos que não passaremos por um julgamento para saber se seremos salvos ou não, porque já passamos da morte para a vida. A vida eterna já é uma realidade. Nós viveremos plenamente isso no futuro. Nós aguardamos algo que ainda vai se completar, mas nós já temos a vida eterna. E isso é algo precioso demais. E ainda, mais um texto, só para mostrar essa questão dos tempos verbais, né, de como a Bíblia já coloca a salvação como uma realidade presente. E eu poderia citar muitos outros, mas eu pego mais um texto de João, mas agora da sua carta. Então essa agora são palavras de João. Olha o que João diz na sua primeira carta, capítulo 5, dos versículos 11 a 13. Vamos ler juntos também? E o testemunho é este:
Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. O João está falando, escrevendo para aqueles irmãos, e essa palavra chega até nós, né? Se você tem o Filho, se você crê no Filho de Deus, eu quero que você saiba que você tem a vida eterna. Então, como falei, é uma pequena amostragem, alguns textos poderiam citar muitos outros. Quando Paulo usa várias vezes aquele termo que nós usamos, né, para falar de salvação, que é a justificação, ele sempre usa esse termo no passado. Ele fala assim, nós fomos justificados. E justificado é ser considerado justo por Deus. Deus nos coloca sobre nós a justiça de Cristo. Então essa ação de Deus, né, e nós vamos olhar mais para frente esses desdobramentos, é algo que já aconteceu para aqueles que o aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E aí eu trago uma citação do pastor Isaltino, ele diz o seguinte: a salvação é eterna, não é temporária nem parcial. O assunto foi resolvido de uma vez por todas na cruz. Cristo não deu uma entrada e deixou as prestações para pagarmos. Pagou tudo de uma vez. Seu sacrifício foi suficiente, único, irrepetível e perfeito. Interessante, né? E fazendo coro com aquilo que nós citamos do pastor Russell Shedd, é essa questão. A nossa dúvida em relação à salvação e a possibilidade na nossa mente de acharmos que podemos, né, ou que alguém pode perder ou não a salvação, tem a ver como nós enxergamos a salvação. De quem é o autor da salvação, quem é o dono da salvação, no que a salvação se baseia. Por isso que o pastor Shedd disse, né, se é Cristo que salvou, não tem como isso mudar. Não tem como isso acontecer, porque o assunto foi resolvido completamente. Interessante essa expressão ali que o pastor Isaltino usa, né? Cristo não deu uma entrada e deixou as prestações para pagarmos. Porque quando nós pensamos na possibilidade de perder a salvação, na verdade é essa a ideia. Na verdade é a ideia de que eu sou responsável em alguma medida pela minha salvação. Então assim, Cristo fez uma parte, mas eu tenho que fazer o resto. Então assim, eu pequei, eu perco a salvação. Quer dizer que a salvação depende da minha justiça. E não só simplesmente de Cristo. E se fosse assim, inclusive eu vi uma frase, não coloquei aqui, se eu não me engano do reverendo Augustus Nicodemos, né, que é presbiteriano, ele falou que se fosse assim, a gente ia ter a certeza, não da salvação, mas da condenação. Porque se a salvação dependesse realmente de nós, a gente podia estar certo de que ninguém seria salvo. Mas é justamente porque depende de Cristo que nós podemos ter a certeza de sermos salvos. Então, isso é importante entendermos, que a certeza da salvação e a segurança da salvação não é um sinal de arrogância, porque tem gente que olha para isso e julga dessa forma, né, e fala assim, como que você pode dizer que você vai para o céu? Como que você pode dizer que você tem certeza disso? Você se acha tão bom assim? Não, pelo contrário, eu sou muito ruim. É porque justamente isso não depende de mim. Eu simplesmente aceitei a Cristo pela fé, me arrependi dos pecados e criei. Esse é só o meio que Deus aplica a salvação nas nossas vidas. Mas quem causa a salvação se baseia, como vamos ver aqui, no que Deus faz e não no que nós fazemos. Então, esses primeiros textos foi para ter essa referência de como a Bíblia já coloca como uma realidade. Uma realidade. Senão esses textos não poderiam ser escritos dessa forma. Os termos teriam que sempre colocar um porém, né? Sempre uma questão assim, olha, é assim, né? Porque aqueles que chegarem lá no final, que fizerem tudo certinho, que conseguirem obedecer, que não se desviarem, que fizerem isso e aquilo, então terão a vida eterna. Então receberão a vida da parte de Deus. Então serão salvos. Mas os textos dizem, nós fomos salvos. Paulo fala, justificados, pois por meio de Cristo temos paz com Deus. A nossa situação foi mudada diante de Deus. Vamos ver mais para frente algumas implicações, alguns alertas, né, em relação a isso, algumas visões distorcidas que podem surgir a partir disso, mas não é por causa desse receio, né, porque tem gente que também tem medo e fala assim, é que se a gente
entender dessa forma, aí todo mundo vai fazer o que quer, achando que está salvo, né? Vai desobedecer a Deus, vai aprontar, porque afinal de contas está salvo. Mas para o final da mensagem a gente vai falar sobre isso, que é justamente o contrário. Mas ok. Então, agora nós vamos passar de fato para alguns pontos da nossa reflexão, e eu trago essa pergunta: quais motivos então a Bíblia nos apresenta para que possamos crer na segurança eterna dos salvos? Nós vimos aqui que a Bíblia coloca isso como uma realidade já real, né? Realidade real é boa. Uma realidade já presente, isso já acontece, isso já aconteceu. A salvação já foi realizada por Deus sobre nós. Mas a Bíblia ela vai nos mostrar por que então isso acontece. Nós vamos esmiuçar isso um pouquinho mais. Nós vamos olhar para 3 motivos. Poderíamos talvez citar outros, mas eu escolhi trabalhar 3 motivos que eu acho que são bem centrais e importantes sobre isso. Então nós podemos crer ter essa segurança eterna de que somos salvos, porque nós fomos salvos pela obra de Cristo, que é perfeita. Como eu estava já falando aqui, a nossa salvação se baseia em Cristo e não em nós. Nós somos salvos pelo sacrifício dele, e o sacrifício dele é perfeito, é completo, é suficiente. E aí nós temos também muitos textos que nos apontam isso. O primeiro deles, talvez o mais conhecido, né, quando falamos sobre isso. Vamos ler juntos? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então eu coloquei alguns destaques aqui, né? Pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Quando alguém acha que assim precisa, para ser salvo, né, além de acreditar em Jesus, precisa continuar caminhando de uma determinada maneira e que isso em si vai determinar a sua salvação, ele está crendo nas obras. Não são obras anteriores necessariamente, mas não é obra. Eu fazer certinho, eu tenho que ir na igreja, ou eu tenho que ter, mesmo as coisas que são corretas e Deus quer que nós façamos. Na verdade, a continuação desse texto que eu não coloquei aqui, ele diz assim, que nós fomos criados para as boas obras. Então nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos, e porque somos salvos, devemos fazer aquilo que é correto. Então nós vamos agradar a Deus, nós vamos ter um compromisso com Ele, nós vamos ler a sua palavra, nós vamos ter uma vida de oração, nós vamos buscar fazer o que é correto, nós vamos amar o próximo, nós vamos buscar fazer tudo isso tudo é parte da vida cristã. Mas não porque se nós não fizermos isso, nós não seremos salvos. Nós fazemos isso em resposta. Eu gosto de repetir isso, já falei muitas vezes aqui, né? Isso sempre é uma resposta, é sempre em gratidão. Deus já fez, Ele já nos ofereceu e a gente devolve um pouquinho do nosso recurso, do nosso tempo, da nossa vida, do nosso esforço, para servir a Ele, para agradar a Ele. E devemos, né, a cada vez envolver mais a nossa vida nisso, e para que até que a totalidade da nossa vida esteja dedicada a Ele. Mas então, a salvação vem pela graça de Deus, pela obra de Jesus Cristo. Aqui mais um texto que agora nos fala então sobre simplesmente qual é a nossa parte. Vamos ler juntos Romanos 10, 9? Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então o que a gente faz? Simplesmente crê e confessa Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Se não, então nós pudéssemos perder a salvação, esse texto está incompleto, não está? Teria que ter um porém, né? Mas se você, no decorrer da caminhada, mais para frente, né, deixar de seguir determinados passos, você perde a salvação. Ao que está atrelado ser salvo? A crer em Jesus. Crer no seu coração, confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Mais um texto, então, que deixa claro isso. Então, Jesus já fez aquilo que era necessário para que nós fôssemos salvos. Lá na cruz, nos seus momentos finais daquele momento, né, antes de ser morto, vocês lembram uma das expressões que Jesus diz? Ele diz assim: está consumado. Está consumado. Estão pagos os pecados. Eu cumpri o sacrifício que cumpria ele ter e fazer.
Logo depois ele exclama, né? Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito, e aí ele morre, para depois ressuscitar, né? E tudo mais que nós sabemos. Mas então isso já está completo. E ainda, como nós estamos falando sobre Jesus, né? O ponto aqui é que nós estamos falando da obra de Cristo. Apesar da obra de Cristo para a salvação já ser suficiente e completa, ainda é maravilhoso que a Bíblia nos mostra que Jesus ainda continua trabalhando em nosso favor. A Bíblia diz que Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Olha o que João diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos de novo? Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então aqui nós temos na parte final falando mais uma vez do sacrifício, né, essa linguagem lá do Antigo Testamento da propiciação, mas agora do ministério atual de Jesus junto ao Pai. Ele é como um advogado, está ao lado do Pai. Cristo é o nosso intercessor no céu. Ele nos protege das acusações que são feitas diante de Deus e que podem ser feitas por Satanás. E o que é maravilhoso é que ele não nos defende com base na nossa justiça. Ele não vai chegar para Deus e vai falar assim, olha, o meu filho ali, né, o fulano, né, pecou, mas olha, por outro lado, veja que ele tem se esforçado. Ele não precisa desse tipo de argumentação, porque não se baseia na nossa justiça, mas a base da defesa de Jesus Cristo é o seu próprio sacrifício, é o seu próprio sangue derramado em nosso favor. E isso então é maravilhoso. Precisamos, né, então, arraigar a nossa fé nisso, trazer isso para o nosso coração, para a nossa mente, de modo que isso conduza a nossa forma de pensar. E aí eu trago mais uma citação do pastor Isaltino, que ele diz, ele fala sobre isso. A salvação é obra exclusiva de Jesus Cristo. Nós não a produzimos, nós a aceitamos. A salvação está relacionada com o caráter do nosso Salvador. Ela não depende de nossos esforços. Quando se pensa na possibilidade da perda da salvação, assume-se que há esforços humanos que podem derrubar o que Cristo fez. E coloca-se a salvação como algo que podemos ter ou deixar de ter com base no que fizemos ou deixamos de fazer. Ela deixa de ser obra da graça. Então, acreditar que eu posso perder a salvação significa menosprezar a obra de Cristo, porque ela não é suficiente, porque precisa da minha obra ali junto, como falamos já desde o início. Eu preciso cumprir tais passos e tais papéis, porque se eu não fizer isso, a obra de Cristo não é suficiente. Ele morreu lá, pagou o preço, derramou o sangue, mas não é o suficiente, porque eu falhei, né? Eu por um momento me desviei, e naquele momento eu acabei morrendo, né? O Jesus Cristo voltou. Então a salvação é obra exclusiva de Jesus Cristo. Não depende dos nossos esforços. Então essa é a primeira verdade. Por que nós podemos ter uma segurança eterna, a certeza da salvação? Porque nós fomos salvos pela obra de Cristo, que é perfeita. Uma segunda verdade é porque somos guardados pelo poder de Deus. Se a salvação então baseasse em nós, como falamos aqui, ou em qualquer outra pessoa, como citamos o pastor Russell Shedd, em qualquer outro, aí a gente tinha motivo para ficar preocupado, para duvidar, para questionar. Mas como Deus é o autor e o consumador da nossa salvação, quem é mais poderoso do que Deus? Quem pode com o seu poder? Quem pode ir contra aquilo que Ele quer ou aquilo que Ele faz? E por que eu cito isso? Nós vamos olhar para textos que nos mostram isso, que a nossa salvação está guardada pelo poder de Deus. Olha o que Jesus afirma em João 10, 28 e 29. Vamos lá? Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Louvado seja Deus por isso. Nem nós mesmos temos esse poder. Quando ele está falando que ninguém é ninguém, porque Ele é maior, Ele é mais poderoso. Ele nos dá a vida eterna. Ele não está falando assim, olha, eles conseguiram a vida eterna e aí podem perder. Não, é Ele que deu, e se Ele deu, Ele está dizendo que ninguém tira. E isso é maravilhoso.
Mais um texto, né, para nos mostrar essa questão da segurança, né, do poder de Deus. Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo 1,12. Vamos lá de novo? Por essa razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então Paulo não fala assim, olha, eu estou seguro porque eu sei que eu vou perseverar e eu não vou falhar e porque eu tenho sido correto e justo, nada disso. Ele fala assim, eu estou seguro por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido e eu creio no seu poder. Ele é poderoso o suficiente para guardar. Não sou eu que estou guardando esse tesouro, é Ele que guarda esse tesouro e Ele é poderoso para fazer isso até o dia final, até aquele dia. A Bíblia nos mostra isso, que, como já estamos vendo, né, em vários textos, que Deus é quem opera a salvação. Deus é quem cuida de todo esse processo. E na sua graça Ele nos envolve, nos chama para participar disso, para sermos alcançados. E aí mais um texto de Paulo, ainda último desse ponto. Olha o que ele diz em Filipenses 1,6. Vamos lá? E estou certo disso. Aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Mais uma vez, né? E agora Paulo falando para a igreja. Ele não está falando de si mesmo, porque a gente podia pensar naquela certeza, né, que ele está pensando nele, mas aqui ele está apontando para a igreja. Ele fala, olha, vocês que fazem parte da igreja, vocês que foram salvos, vocês que reconheceram a Jesus como Senhor das suas vidas e Salvador, eu estou certo disso. Ele começou uma obra e eu estou certo que Ele vai aperfeiçoar. Deus não faz nada pela metade. Deus não é falho e limitado como nós. O seu poder é absoluto. E existe essa promessa de que Ele cumprirá, de que Ele finalizará isso. Então, por isso que nós podemos descansar no poder de Deus, como tem aquele hino, né, que fala, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Então, vimos que podemos ter essa certeza, essa segurança eterna, porque fomos salvos pela obra de Cristo, que é perfeita, porque somos guardados pelo poder de Deus, e agora chegamos no ponto que tem a ver com a imagem que eu escolhi, porque temos a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos apresenta essa realidade, que aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, passam a ser habitação do Espírito Santo. E essa habitação do Espírito Santo é uma garantia para nós. E vamos lá, mais uma vez, para texto, né? Paulo, Efésios 1, 13 e 14. Vamos lá? Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Aonde, nesse texto, em qualquer outro que nós lemos, existe alguma coisa que nós podemos fazer para mudar isso? Não existe. Louvado seja Deus por isso. Ele diz, se vocês ouviram esse evangelho e creram nesse evangelho, vocês foram selados. E é por isso que eu trouxe aquela imagem, porque é esse tipo de selo que Paulo está se referindo. Esse selo que então era usado por reis, por governantes, ele tinha normalmente um anel, né, diferente daquele objeto ali. Era normalmente um anel real. Então eles derretiam uma cera sobre um documento e o rei então carimbava, né, aquela cera, e aquilo era a marca daquele reino, daquele governo. E depois de feito isso, ninguém podia mudar aquilo que foi decretado. Ninguém podia mudar. Ninguém podia querer fazer algo diferente ou caminhar de forma diferente. E é isso que Paulo está dizendo. Se vocês creram em Jesus Cristo verdadeiramente, e esse que é o ponto, né? Mais para frente a gente vai ver. Se você creu verdadeiramente em Jesus, você já foi selado. Se um selo de um rei, de um imperador, de um governante, já é algo com poder, digamos assim, com uma garantia forte, imagina o selo do Espírito Santo de Deus. Sim. Então, o nome daquele objeto é sinete. Então, imagina o poder disso, do selo do Espírito Santo.
Aqui não há abertura para mudança de realidade. Olha, se foi selado, mas de repente, né, dependendo do que você fizer, alguém já disse, né, que a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus Cristo, nosso nome é escrito no livro da vida. Alguém já disse, né, que se nós crermos que perdemos a salvação, Deus tem que escrever nesse livro com lápis, né? E ficar com a borracha do lado, porque assim, eu pequei, Deus vai lá e apaga. Aí eu me arrependo, ele vai lá e escreve de novo. Aí eu pequei de novo, ele vai lá e apaga de novo. Aí eu me arrependo, ele vai lá e escreve novamente. E não é assim, porque a obra é dele. E o Espírito Santo é esse selo, e aí mais para frente, né, nós vemos aqui duas linguagens. Ele diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Talvez em outra versão que os irmãos tenham, vai dizer assim, que é o penhor da vossa herança. Aqui talvez não é tão cultural nosso, mas todo mundo já ouviu falar em casa de penhor, né? O que é a casa de penhor? A pessoa, por exemplo, precisa de um dinheiro emprestado, e aí ela vai nesse local, leva algum objeto seu de valor, pode ser uma joia, um outro objeto, algo que tem um valor, e ele empresta aquilo lá, e ele deixa, né, algo de valor em garantia. Que se ele não voltar para pagar aquele empréstimo, né, aquele dinheiro, aquele objeto é vendido para custear aquilo. Então, esse termo tem a ver com isso, né? Esse penhor é a garantia. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, se vocês então creram em Jesus, o Espírito Santo habita em vocês. E se ele habita em vocês, isso é a prova de que no futuro, tudo aquilo que está escrito, toda essa promessa vai se realizar na sua vida. Porque a presença do Espírito Santo garante isso. É já essa parte inicial que nos conduz para isso. Era a parte também na época, né, talvez não sei se existia exatamente esse tipo de comércio, né, como eu falei aqui da loja de penhor, mas na época também era relacionado a quando a pessoa, por exemplo, ia comprar uma propriedade. Então a pessoa ia lá e dava um valor inicial, como a gente hoje talvez usa aquele termo do sinal, né? Você quer comprar alguma coisa, a pessoa fala, ó, dá um sinal, aí eu seguro esse item para você, né, você está demonstrando que você vai voltar e vai comprar aquilo. Então é nesse mesmo sentido. O Espírito Santo já foi enviado, já habita em nós. Isso é um sinal, é uma garantia, é o penhor daquilo que nós ainda viremos a viver. E aí, mais um texto, também de Paulo, sobre a ação do Espírito Santo. Olha que maravilhoso isso que Paulo afirma em Romanos 8, de 14 a 16. Vamos ler? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Maravilhoso isso, né? A Bíblia diz isso, que nós que cremos em Jesus fomos feitos, recebemos o direito de sermos filhos de Deus, né? João capítulo 1. Então, o novo nascimento, que Jesus também fala lá em João 3 para Nicodemos, é uma obra, é um milagre feito pelo Espírito Santo na nossa vida. E que nos coloca na família de Deus, como filhos de Deus, como herdeiros de Deus. E isso não pode ser mudado. Quando um filho nasce uma vez dos pais, ele é filho desses pais para sempre, por mais que, né, humanamente falando, exista aí, a pessoa pode abandonar, renegar alguma coisa do tipo, mas biologicamente nunca vai deixar de ser filho. Se nós nascemos de novo verdadeiramente, como Jesus diz lá para Nicodemos, né, da água e do Espírito, nós somos filhos de Deus. Assim é conosco. Nós somos filhos de Deus porque nascemos dele, nenhum poder do universo pode mudar isso e nos tornar não nascidos mais de Deus. Nós podemos até cair em pecado. Nós podemos até trazer vergonha para o nosso pai. Mas nós não deixamos de ser filho. É igual um pai, né, e um filho humanos que se relacionam verdadeiramente com um pai e filho. O filho pode fazer coisas que desagradam ao pai, que entristecem o pai, mas continua sendo filho. E quanto mais o nosso Pai Celestial, né, que é perfeito. Então, esse é mais um motivo, então, pelo qual podemos ter essa certeza. São 3 que eu citei, né? Fomos salvos pela obra de Cristo que é perfeita, somos guardados pelo poder de Deus e temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Poderíamos citar outros, com certeza, né? Eu pesquisei artigos, estudos sobre isso, poderíamos listar vários motivos, mas eu resumi aqui alguns fundamentais que podem nos dar, então, essa certeza, essa segurança. Mas,
antes de encerrarmos, eu quero trazer aqui alguns alertas. Como eu falei, a visão inadequada disso, né, pode levar a um outro lado errado. Então, são 5 alertas para nós aqui. O primeiro deles é que podem existir não salvos no meio dos salvos. Não é porque alguém está numa igreja, ou faz parte de uma igreja, que ele é verdadeiramente salvo. Eu vou trazer textos também, sempre um texto para exemplificar isso. Eu leio mesmo esse texto. 1 João 2,19, olha o que ele diz. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Então, esse é um alerta para que nós não devemos usar isso para olhar para os outros, né, e falar assim, olha, então quer dizer que talvez fulano, ciclano não seja. Nós temos que olhar para nós mesmos. Avaliar a nossa vida se nós fomos verdadeiramente salvos, se nós cremos verdadeiramente em Jesus. Não é porque um dia eu ergui a mão num apelo, necessariamente, se foi só um erguer de mão ou um repetir de oração, isso não nos salva. Não é uma fórmula mágica. Mas é algo que aconteceu verdadeiramente no nosso coração, na nossa mente. Arrependimento verdadeiro e fé verdadeira em Jesus Cristo. Um outro ponto, né, relacionado ainda ao primeiro, então afirmar ser um cristão não nos salva. Eu dizer que eu sou um cristão. Eu sou cristão, eu acredito em Jesus. Porque quando nós falamos de fé, não é só a fé nesse sentido de acreditar, mas de depositar a nossa vida em Cristo. Então, olha o que Jesus diz em Mateus 7,21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então aqui Jesus nos dá uma indicação de que alguém que é verdadeiramente salvo, que alguém que tem a Ele como Senhor verdadeiramente, vai fazer a sua vontade. Existem práticas que passam a fazer parte da nossa vida, existe uma maneira de enxergar a vida que faz parte da vida do cristão, porque ele nasceu de novo pela obra do Espírito Santo, como falamos. Então alguém que diz assim, então somos salvos, temos a segurança, vou fazer o que eu quiser, tem algo de errado aí. E aí é importante essa autoanálise. E aí o próximo ponto, então a perseverança é uma marca do salvo. Nós não somos salvos porque perseveramos, mas nós perseveramos porque somos salvos. Eu trouxe aqui a parte de um versículo de uma das cartas, né, lá de Jesus para as igrejas do Apocalipse. Apocalipse 2:10b. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Esse tipo de texto que é utilizado muitas vezes para entender essa ideia de perder a salvação, né? Olha, então você tem que ser fiel até a morte, que senão você não vai receber. Existe um outro texto de Mateus 24:13 que Jesus diz assim, mas quem perseverar até o fim será salvo. Apesar de que esse texto eu não coloquei aqui, por quê? Na verdade, muito provavelmente ele tem a ver com o contexto do final dos tempos e não necessariamente esteja falando de salvação no sentido da salvação eterna. Mas mesmo que seja, à luz de todos os outros textos que nós vimos, a questão é que, então, a perseverança ela é uma demonstração, uma prova de que nós fomos salvos. Mas não é que depende da perseverança. Então, assim, não somos salvos por meio da fé, pela graça, por Cristo. Eu sou salvo pela minha perseverança. Então é assim, né? Sou salvo porque eu persevero. Se eu não persevero, eu não sou salvo. Então não é só por Jesus, não é só pelo sacrifício dele, é pelas minhas obras. Mais um ponto. E aí, né, como vai trazendo esses alertas, né, e vai aprofundando isso. A segurança da salvação, então, não é uma licença para pecar. Não é uma licença para pecar. Olha o que Paulo diz em Romanos 6,15. E então, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Paulo está falando isso na carta aos Romanos. Ele fala, olha, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, o amor, ele cobre a multidão de pecados. Ela é maior do que qualquer pecado, qualquer transgressão. Mas nós vamos então sair pecando por causa disso? Não, de maneira nenhuma. Porque nós fomos salvos, transformados, nós somos resgatados de uma condição terrível. Por que a gente vai voltar para aquilo, para se escravizar de novo no pecado? Não é para não perder a salvação, mas porque eu entendo que o que Deus tem para a minha vida é o melhor. E eu quero isso para a minha vida, eu vou me submeter a isso. Eu vou viver de acordo com a vontade de Deus, como falamos aqui, em resposta, em gratidão a Deus, eu vou servir a Ele. Então, quando alguém tem esse tipo de postura, de achar que pode sair pecando e fazer o que quiser, aqueles que não perseveram, olha lá os primeiros pontos. Pode ser, não somos nós que podemos julgar, que na verdade não era um verdadeiro salvo, não era um verdadeiro convertido. Não podemos declarar absolutamente sobre qualquer um isso. Mas é uma possibilidade.
Porque o verdadeiro salvo é conduzido por Deus. Por mais que nós possamos cair e falhar, podemos cair e falhar, não podemos? Acontece isso conosco, mas o Espírito Santo nos incomoda e nos chama de volta à realidade. Pode ser que um cristão verdadeiro caia e fique por anos caído e afundado, mas nós queremos que o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessa pessoa de alguma forma, nem que seja no seu último momento de vida. Então, esse tipo de mentalidade, vamos pecar, vamos fazer o que a gente quer, é extremamente perigoso. Porque, como falamos, não é porque a salvação não foi dada porque você ergueu a mão, porque você assinou um termo, porque você repetiu uma oração ou porque você foi mergulhado na água. Não é isso que nos concede a salvação. É se você creu verdadeiramente em Jesus e se arrependeu dos seus pecados. E ainda mais um último ponto. Então nós não perdemos a salvação se somos verdadeiramente salvos? Não perdemos. Mas é possível perder o quê? Se somos salvos? A comunhão com Deus e a alegria da salvação. E isso é muito triste. O verdadeiro cristão não perde a salvação, mas ele pode perder a sua comunhão com Deus. Ele pode sofrer amargamente pela consequência das suas decisões de caminhar longe de Deus. E ele pode perder a alegria, pode até perder essa certeza no seu coração. O pecado pode nos levar a perder a certeza. Não a salvação, mas a certeza, essa segurança. E aí eu pego o texto do salmista, né, Davi, Salmo 51, após aquele episódio tão conhecido, né, de Batseba, todo o pecado de Davi, aqui ele relata a sua tristeza e olha o que ele pede para Deus, naquele momento seu de confissão e de retorno e de clamor por Deus. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito obediente. Davi reconhece aqui que ele tinha perdido a alegria da sua salvação e pede para que Deus restitua isso. Então isso pode acontecer conosco. Isso pode acontecer. Por isso que nós não podemos tratar isso com, né, a nossa vida cristã com leviandade, achar que, né, não tem problema e tudo mais. Entendemos que tem outras consequências para a nossa vida se nos afastamos de Deus. Aí eu trago aqui 3 perguntas com respostas. Eu só quero dizer que isso aqui não fui eu que criei. Eu peguei de um artigo, só que eu não me lembrei na hora de copiar o nome de quem escreveu o artigo. Então, né, estou comentando aqui que não é meu, mas não sei dizer de quem exatamente escreveu isso. Mas achei um bom resumo. Interessante, né? Olha o que ele diz. É possível alguém perder, entre aspas, né, uma salvação que nunca teve? Sim, como nós falamos aqui. Alguém que está no meio dos cristãos, nasceu numa família cristã, viveu em parte com isso, mas ele, na verdade, ele não está perdendo, né, porque ele nunca teve. Então é possível que isso aconteça, que alguém que nunca foi salvo se afaste dos caminhos e dê essa sensação para nós. Segunda pergunta, é possível um salvo perder a comunhão com Deus por amar as coisas deste mundo? Sim, também. Esse é o outro lado. O salvo não vai perder a salvação, mas ele pode perder a sua comunhão com Deus, ele pode se afastar de Deus. Mas é possível um verdadeiro salvo perder a salvação? Não. E graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Existe um texto, né, em que o apóstolo Paulo fala sobre as obras, né, e que vão ser aprovados como que, né, pelo fogo, e vão ter aqueles que vão ter construído coisas sólidas, que vão passar por essa prova do fogo, enquanto outros vai tudo se queimar, como palha, né, as suas obras são como palha, vão todas se queimar, mas ainda assim são salvos, porque não depende das obras, e sim da fé em Jesus Cristo. E nisso está a bondade de Deus e o amor de Deus. Porque nós humanos temos esse negócio de olhar, né, e fazer essa comparação e de achar assim, mas eu me esforço tanto, como que Deus vai salvar o fulano? Né, a gente acha que é injusto em alguma medida, como se nós pudéssemos merecer alguma coisa da parte de Deus. Mas quando entendemos que todos nós somos completamente miseráveis, não merecemos nada da parte dele, a nossa maneira de enxergar as coisas muda. Então, para encerrar essa nossa reflexão, eu trago um último texto, esse texto é um pouco longo, está em 2 partes, né? É Romanos 8, e ainda eu pulei um versículo do meio, então é Romanos 8, do 33 ao 35, e depois do 37 ao 39. Um dos textos, com certeza, mais lindos e maravilhosos da Bíblia. E eu convido agora, sim, para encerrarmos, você a ler comigo. Vamos lá? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo,
ou espada, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus por tão grande salvação, por maravilhosa verdade que a gente pôde, reforçar. Por isso que eu acho que é um assunto tão importante que a gente não poderia olhar para apenas um texto, porque a gente sabe que surgem algumas dúvidas em alguns textos, mas aqui nós vimos uma série de textos que nos apontam para essa realidade. E que felizes somos nós por podermos enxergar dessa forma, por entender que Deus já fez tudo, mas que isso nos motive a querermos viver em resposta, como eu falei. Que isso traga uma alegria tão grande no nosso coração, um sentimento de gratidão tão verdadeiro, sincero e profundo, que a gente queira viver para agradar a Ele, para fazer algo em resposta, para demonstrar que nós reconhecemos o valor daquilo que Deus fez por nós. Amém?